amados, paz seja convosco. Vocês estão bem, gente? Dormiram bem? Dormir é coisa de crente. Existe uma palavra que ela não é muito bem recebida, mas ela é de um cunho profético muito extraordinário para nós que somos cristãos, que é a perseguição. A perseguição é uma bênção. Porque a perseguição é um meio que Deus utiliza para te tirar da sua zona de conforto. Já percebeu que quem te persegue nunca está na frente? Quem te persegue sempre está atrás. Porque Deus usa a perseguição para te empurrar. Quando os hebreus chegaram no Mar Vermelho, eles pensaram em voltar. Mas quando eles olharam para trás, quem vinha? Faraó e os cavaleiros. Então, a opressão e a perseguição pode ser um meio que Deus esteja utilizando para você dar o próximo passo. A Jezabel vai perseguir Elias. Jezabel não é um problema sedutor. Ela é um problema de manipulação. Ela quer manipular o profético. Elias vai para o deserto e ele encontra um pé de zimbro. E ele deita debaixo desse pé de zimbro. Já estou pregando. Então não é Elias que faz sombra para a árvore. É a árvore que faz sombra para Elias. Então eu entendo que a cobertura não vem de baixo para cima. Vem de cima para baixo. Quem está fazendo sombra é a árvore. Ou seja, aquele que habita a sombra do onipotente descansará. A onipotência de Deus, a onipresença de Deus caminham juntos. Isso significa que aonde você vai, a sombra de Deus te acompanhará. Ele está dormindo, o anjo vem, olha que privilégio. E o anjo vai fazer uma receita que eu já perguntei várias mulheres, elas não souberam me explicar. Ele cozinhou o pão na brasa. Eu já vi assar o pão no alho, aquele churrasquinho, coisa de crente. Mas cozinhar o pão na brasa? Então tem duas lições. Primeira, só Deus tem receita para o profeta não parar. Segundo, que o Elias estava embaixo, mas a receita é de cima. O pão foi cozido na brasa. Qual a diferença? Não foi assado, foi cozido. Qual a diferença de assar para cozinhar? Porque tudo que se assa queima de fora para dentro. Mas tudo que se cozinha queima de dentro para fora. Nessa manhã, Deus não quer que você sinta calor. Deus quer queimar você. Eu não quero ser uma sarça que esteja sentindo calor. Eu quero ser uma sarça que esteja sendo queimada. Deus é capaz de queimar você, mas não consumi-lo. E a última, para você dar glória, eu leio o texto. Ele comeu um pão e caminhou 40 dias. My God. Se ele comesse 40 pães feitos pelo homem, ele não ia andar nem um dia. Mas ele comeu o pão do céu um dia e Deus deu força para ele caminhar 40 noites e 40 dias. Ninguém faz caminhada de noite, só se faz caminhada de dia. Então o nível da sua caminhada é revelado pelo nível do seu alimento. Quem pouco come, pouco anda. Quem muito come, muito anda. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Deus está te dando alimento nesta manhã, não para você andar 40 dias, mas para você andar até a volta de Cristo Jesus. Quem diz amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 21. Eu estou acompanhado da minha dignatária esposa, irmã Keila Marques. Como o pastor Robinho disse, ela é maior do que eu, isso é normal, já acostumei já. Na verdade, lá em casa eu estou na campanha para ver se ela termina com o salto, mas é complicado. E eu sou grato, porque quando eu estou perto dela eu fico inspirado. Porque um homem não pode falar mentira perto da esposa. Ela concorda com homens mentirosos. Porque você não pode denunciar aquilo que você não renunciou. O peso da sua renúncia, o peso da sua denúncia tem ligação com a sua renúncia. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te dá para você denunciar. My life. God bless you. Deus abençoe o bispo Gerson.
te amo, obrigado pelo seu carinho, Deus guarde seu coração. Pastor Robinho, Deus abençoe, muito obrigado. Sua dignatária esposa, obrigado, viu, pastor, pelo seu carinho, pela sua devoção, pela sua gentileza. Deus abençoe, guarde você. Pastor Alexandre, Deus abençoe de forma maravilhosa toda essa igreja. Deus abençoe vocês. Igreja de Deus, bispo de Deus, povo de Deus. Números capítulo 20, vamos no 20. E o versículo de número 17 para a nossa meditação. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não cresces em mim, para me santificar diante dos hebreus ou dos israelitas? Por isso não meterás essa congregação na terra que lhe tenho dado. Esse texto é um clássico. Moisés, quando nasce, ele nasce debaixo de ameaças. Deus, antes de tirar o povo da escravidão, precisa levantar um nível de libertador. Moisés é uma figura de Jesus. Que quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de ameaças. E quando Jesus nasceu, nasceu debaixo de ameaças. Faraó disse: todo menino de 2 anos para baixo morre. Herodes falou: todo menino de 2 anos para baixo morre. Quando Moisés nasceu, foi colocado dentro de um cesto. Quando Jesus nasceu, foi colocado dentro de uma manjedoura. Moisés, ele vai estar no Egito para ser guardado. E Jesus, quando Herodes procurou para matá-lo, Deus mandou um anjo e falou para José: pega o menino e leva para o Egito. Eu escondi um menino lá uma vez e deu certo, leva de novo. É engraçado que Jesus entra no Egito, mas o Egito não entra em Jesus. Não permite que aquilo que está em sua volta governe o seu interior, mas permite que aquilo que está no seu interior transforme tudo aquilo que está em sua volta. Moisés cresce para ser um líder, Jesus cresce para ser o líder. Moisés cresce para pastorear o povo hebreu, Jesus é o pastor da sua igreja. O Moisés carrega um cajado na mão, e Jesus que carregou uma cruz. Meu Deus. O Moisés atravessou o povo através do mar, mas quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Então Moisés estava tirando o povo do Egito para levar eles para a terra prometida. E em breve Jesus nos arrancará da terra para nos levar para a Nova Jerusalém. Só que quando você olha para o Moisés no cesto, é fácil enxergar um cesto dentro de uma... É fácil enxergar um líder dentro de um Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. E debaixo dessa perseguição, o Moisés nasce, e o texto diz que quando ele começa a crescer, a filha de Faraó vai pagar a mãe para cuidar dele. E quando ele cresce, o texto diz que a mãe traz e entrega ele a filha de Faraó, e ela disse: a partir de hoje o nome dele será Moisés. Ele cresceu e a filha de Faraó disse: o nome dele será Moisés. O que eu aprendo? Que ele cresceu sem nome. E tem muita gente que nem cresceu sem nome. Que o segredo não está no seu nome, o segredo está no seu crescimento. Porque Deus não quer investir no seu inchaço, Ele quer investir no seu crescimento. Mas é melhor crescer pouco do que inchar muito. Quando as mulheres vão no salão de beleza, que elas vão cortar as pontas dos cabelos, eu não tenho, mas tudo bem. O intuito não é só fazer com que o cabelo seja mais belo, fica mais volumoso. Não, não, não. Quando as mulheres começam a cortar a ponta do cabelo, é exatamente para tirar tudo aquilo que está impedindo o cabelo de... Então, às vezes, alguns crescimentos só vêm depois de um grande corte. Deus pode estar te podando hoje para você voltar a crescer amanhã. Tem alguém aí? Porque, irmão, porque o plano de Deus não é fazer você ser famoso. O plano de Deus é te tornar frutífero. Por quê? Porque nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa. Agora aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. Deus pode cortar alguns níveis de amizades para fazer você crescer. Então você só pode falar de ganho quando você sofrer perdas. As perdas de hoje resultarão nos ganhos de amanhã. Você não precisa ser um grande economista para falar sobre valores. Você só precisa aprender a perder, você vai valorizar os ganhos.
Até porque as batalhas de hoje são os testemunhos de amanhã. Então Moisés cresce. E aí um belo dia, o texto diz que Moisés adiantando, ele encontra dois homens que estão brigando. O texto diz que Moisés feriu um homem, matou esse homem e enterrou ele na areia. Então Deus não está te dando crescimento para você matar ninguém. Quando ele mata esse homem, enterra na areia, há um problema aqui. Que Moisés era bom de matar, mas era ruim de esconder. Porque como é que você vai esconder algo na areia do deserto? Você sabe que o deserto, no período da tarde, o vento começa a soprar e as dunas se movem. E tudo aquele que está enterrado lá embaixo, uma hora se manifesta. O texto diz que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não havia ninguém. Ele olhou para os lados, só esqueceu de olhar. Então todas as vezes que você for cometer algo, não olha para os lados, olha para cima. Porque ainda que ninguém esteja vendo você, o teu Deus. E eu acho que essa manhã é uma manhã singular, que nós estamos reunidos na presença do nosso Pai. E sabe o que é o lindo nessa manhã? É que você não está vendo Ele, mas Ele. É que nessa manhã você não pode tocar Ele, mas Ele vai tocar em você, em você, em você, em você. É que nessa manhã você não pode abraçar, mas além dele te abraçar, ainda te pega no colo e diz: chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Por quê? Porque você não pode levar alguém ao caminho da libertação se Deus ainda não libertou você. Então Deus está trabalhando primeiro em você para usar você. E outra coisa, você pode até não ser o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. Ele cresce, Deus vai preparar ele para libertar o povo. Um belo dia ele vai para o deserto e ele leva as ovelhas para trás do deserto. E quando ele chega no deserto, Deus vai se revelar para ele. Deus não se revelou para as ovelhas, se revelou para o pastor. Porque tem revelação que Deus não dá para as ovelhas, Deus entrega primeiro ao pastor. E Deus falou para ele: Moisés, não te chegues para cá, tira. Olha, o monte era Horebe, o monte era de Deus. O anjo era do Senhor, o fogo era de Deus, as ovelhas eram do sogro. A única coisa que era de Moisés, Deus disse: tira, porque esse lugar é um lugar de glória. E para você ter contato com a glória, você precisa arrancar tudo aquilo que te impede de pisar nesse lugar. Só que eu tenho uma notícia para você: Moisés estava no lugar santo. Nessa manhã, ao contrário, é o santo que está em você. Significa que aonde você transita, a glória de Deus transitará com você. Você carrega, você conduz a presença de Deus nos lugares que você está inserido. É por isso que Deus não te chamou para brilhar, Ele te chamou para iluminar. Porque nem tudo que brilha ilumina, agora tudo que ilumina esclarece. Ele vai tirar o povo. E quando o povo chega no deserto, um problema. Coisa de crente, o que a gente vai comer? Meu Deus do céu. Guarda uma coisa no seu espírito, irmão. Você, uma vez que Deus te tirar de um lugar, fica tranquilo, porque você não precisa correr atrás da provisão, você só precisa reconhecer o provedor. Na oração dominical, Deus não começa falando do pão, Ele começa falando do Pai. Porque nem todo mundo que tem um pão vai ter o Pai. Agora todo mundo que tiver o Pai, Ele garante o pão. Porque o pão é a provisão, agora o Pai é o provedor. Para você dar glória, por que é o Pai para depois o pão? Porque só coloca pão na mesa quem é Pai. Olha isso, olha isso. Lá no Egito, tudo que eles comiam vinha de baixo. O pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo, o trigo vinha de baixo, o alho vinha de baixo, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto pensando que o alimento vinha de baixo, maná. Ou seja, quando você estava lá fora, tudo que você alimentava vinha de baixo. Mas agora que você está no reino de Deus, tudo que você alimenta vem de cima. Tudo que você alimenta vem do Pai. E Deus nunca vai te tirar de um lugar sem antes criar um caminho. Porque todas as vezes que Deus te tira de um lugar, é porque Ele já tem um caminho para você traçar. Pega aí. Quando eles comiam um pedaço de pepino, não era pepino,
Estava pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de cebola, não era cebola, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de alho, não era alho, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de trigo, não era trigo, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando o maná desceu que eles pegaram, não era o maná, era pegando um pedaço do céu e colocando dentro deles. Mas não precisa ter inveja deles não. Eles comeram do maná e morreu. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Quem já comeu desse pão nessa manhã? Quem já comeu desse pão nessa manhã? Então tudo que você precisa entender, o que Deus está fazendo é não só prover, mas também te conduzir. Porque o maná te dá força, mas a nuvem te dá direção. É engraçado que para os hebreus Deus colocou uma nuvem, mas para os magos Deus colocou uma estrela. E qual a diferença da nuvem para a estrela? É porque a nuvem levou o povo em direção a um lugar, mas a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer para vocês nessa manhã: Deus não fica enciumado se você se tornar uma estrela. Deus, Ele não vai ficar com ciúme se você se tornar uma estrela, desde que a sua iluminação leve pessoas a Cristo, desde que a sua iluminação leve pessoas a Jesus. Então Deus não te chamou para brilhar, Deus te chamou para iluminar. Vós sois o sal da terra e a luz. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para você ser luz em ambientes escuros. Diga para ele, Deus chamou para você ser luz em ambientes escuros. E eu começo a encerrar. Um belo dia, o povo está com sede. Deus manda Moisés pegar o seu cajado, tocar na rocha, e deu certo. O povo bebeu da água. Tempos depois, outra vez o povo está com sede. E eles chegaram de novo na rocha de Meribá. E aí eles disseram: Moisés, o povo está com sede. E começaram a murmurar. A murmuração é a intercessão diabólica. Deus não habita onde há murmuração, Ele se manifesta onde há adoração. E aí o interessante é que a adoração a gente acha que é para qualquer um. Não, o texto diz que o Pai procura. Não é Deus que está procurando, é o Pai. Deixa eu falar para ela aqui. Não é Deus que está procurando, é o Pai. Então significa que só pode adorar quem é filho. Só pode adorar quem é filho. Adoração não é para evangélica, adoração não é para católica, adoração não é para crente. Adoração é para os filhos. Somente os filhos, oh my God, pode adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu estava pregando numa conferência no sul do Brasil, e quando terminou a conferência, uma moça chegou para mim e falou: eu não gosto muito desses hinos de hoje, como se os hinos fossem cantados para ela. Aí eu falei: por que, minha filha? Ela disse: porque os hinos de hoje só tem uma frase e repete ela 449 mil vezes. Eu falei: e você ainda vem falar comigo? Você tem que falar com você. Ela olhou e falou: como assim? Falei: porque se os nossos hinos só tem uma frase e o deles que só tem uma palavra: santo, 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 santo. Adoração não tem nada a ver com a circunstância, adoração tem tudo a ver com a fé. E Deus não se move pela dúvida, Ele se move pelo meio da fé. Porque o justo não vive pela dúvida, o justo viverá. Aí, uma vez o povo estava pelejando e Moisés levantava as mãos e o povo vencia. Ur e Arão levantavam a mão de Moisés. Hoje não está faltando Moisés, está faltando Ur e Arão, de humildade para levantar o peso da mão de um Moisés. Quando eles levantavam a mão, o povo vencia. Quando a mão abaixava, o povo começava a perder. Então, quando Moisés levantou a mão, o povo venceu. Mas quando ele estendeu a mão sobre a rocha, Moisés perdeu. Porque existem vitórias que fora do tempo acabam se tornando uma derrota.
Que da segunda vez Deus falou: Moisés, agora mudou. Tudo que você precisa entender é os modos e as estações. Pode perceber que roupa de 15 anos atrás, talvez hoje você nem usa mais, porque mudou a estação. Quando muda a estação, muda os modos. Lembra que quando Davi foi lutar contra o gigante, ele pegou 5 pedras. Mas quando Jesus foi lutar contra a fome, ele pegou 5 pães. Por que Jesus não usou as pedras? É porque fome não se mata com pedra, fome se mata com pão. Gigante não se mata com pães, gigante se mata. Qual a diferença? É que quando você entra numa guerra nova, você não pode carregar estratégia antiga. Porque nem tudo que deu certo para as batalhas do ano passado vai dar certo para essas batalhas. Então o que Deus está dizendo é: eu estou habilitando meus soldados e estou fortalecendo o meu exército. Porque para as próximas batalhas Deus está te dando novas. Oh my God. Então o segredo não é você mudar a sua luta. O segredo é você mudar a sua forma de lutar. Deus não quer te dar uma nova roupa, Ele quer te dar uma nova mente. Bispo Gerson, pastor Robinho, porque o maior problema do povo ter saído do Egito foi continuar com a mente de escravo. Me ajuda, irmã. Por quê? Porque para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Então só os mandamentos podem arrancar o Egito de dentro de nós. Deus falou a primeira vez: Moisés, pode bater na rocha. A segunda vez Deus falou: Moisés, agora fale a rocha. O que ele pensou? A primeira vez deu certo, vou fazer de novo que vai dar certo. Esse é o problema, que esses não são dias de você fazer o que está dando certo. Esses são dias de você fazer o que é certo. Porque a autoridade não é quando você bate, a autoridade não é quando você grita, a autoridade é quando você obedece. Me ajuda a pregar. Eu vou parar agora. Quanto mais obediência você entrega para Deus, mais autoridade Deus vai entregar. Eu vou pregar para ele aqui. Mais autoridade Deus entrega para você. E lá vai. Os homens só vão respeitar a sua autoridade quando Deus receber a sua obediência. Deus não está atrás de homens de sacrifícios. Deus está atrás de filhos de obediência. Quando a sua obediência sobe até Deus, a autoridade de Deus chegará até você. Quando Moisés feriu a rocha, só revelou uma ferida que estava nele. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou até colocar isso no Twitter. Quando Moisés feriu a rocha, só revelava uma ferida que estava nele. Porque quando você não sabe esperar em Deus, você acaba criando os seus próprios caminhos. Jacó foi um homem que teve 3 nomes. Quantos nomes? Quantos nomes? Jacó, Esaú, Israel. Jacó foi o nome que o pai deu para ele. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para ele. Quando Isaac foi abençoar Esaú, Jacó chegou e Isaac perguntou: quem está aí? Ele falou: eu quem? Esaú. Eu gostei dessa risada. Então Jacó foi o nome que o pai deu para ele. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para ele. Agora Israel foi o nome que o próprio Deus deu. Pega essa aí. Jacó foi aquilo que os homens queriam que você fosse. Esaú foi aquilo que você sempre quis ser. Agora Israel é o que Deus planejou para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Você recebe? Por aquela porta você entrou Jacó. Por aquela porta um Israel. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ele não quer mudar sua aparência, Ele quer transformar a sua essência. Então o problema não é quando o cajado está na sua mão. O problema é quando o equilíbrio não está mais na sua mente. Deus disse: Moisés, só fale, porque ela vai te obedecer. Ele pegou e bateu. Quando ele bateu, ele feriu a rocha. Porque as feridas que você está abrindo é resultado das feridas que alguém abriu em você. E detalhe, para abrir uma ferida, basta uma ação,
mas para fechar, basta um processo. Uma ferida, uma atitude, mas para fechar é um processo. Para você ferir alguém, irmão, uma palavra, mas para cicatrizar. Deus não te chamou para você ferir, Ele te chamou para você sarar. Eu estou empolgado aqui para pregar para vocês. É por isso que a gente, muitos anos atrás, pregamos falando para o povo que Jesus era o remédio, quando na verdade Ele nunca foi. Porque quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais de remédio. Por que Ele te trouxe aqui nessa manhã? Porque Ele está dizendo para você: eu não sou seu remédio, eu sou a sua cura. É por isso que Isaías falou que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Para você dar glória a Deus, quando as feridas dele na cruz se abriu, foi aí que as nossas feridas se fecharam. Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Deus não está te ferindo para você ferir ninguém, mas Ele está te sarando para você levar os feridos a serem sarados. Diga para duas pessoas assim: é um tempo de cura para você. Diga para duas pessoas, fala mesmo. É um tempo de cura para você. Deus está restaurando você dos traumas passados. Eu recebo autoridade para dizer: Deus, o secreto está sendo o meio que Deus está utilizando para curar você de traumas públicos e de traumas passados. Tem muita gente bebendo a água que está saindo de você, mas eles não sabem o nível de dor que você está sentindo. Você está saciando a sede de muita gente, mas eles não sabem que a água que eles estão bebendo está vindo através de um ferimento. Não sei se vale em glória, mas pega aí. O Moisés bateu na pedra por fora, mas não secou a fonte que estava por dentro. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Que quanto mais te batem, mais você produz. Pega aí, gente. As pancadas não vai limitar você, pelo contrário, vai ativar aquilo que estava travado. Olá, braxandará. Levante a sua mão para ficar bonito. Quanto mais apanhar, mais Deus vai ativar aquilo que estava travado em você. Deus vai usar aquilo que os homens estão fazendo de negativo para construir algo de positivo. Eu volto a profetizar: a área que você mais sofreu será a área que Deus mais vai te usar. Engraçado, quando as feridas abriu na rocha, a porta de Canaã estava fechando para Moisés. Então não use o seu cajado para ferir. O peso da mão de Moisés era muito forte, porque ele bateu com uma veemência muito pesada. Pá! E a água começou a sair, e o povo começou a beber. Cuidado, porque às vezes você pode agradar uma multidão e deixar de agradar a Deus. Você pode estar criando caminhos que favorecem você, mas não favorece o reino. Quando o povo está bebendo da água, Moisés está feliz porque deu certo, porque fazer o que já foi feito é fácil. Deus está te habilitando para você fazer o que ainda não foi feito. Deus está colocando algo na sua mão, não para te matar, mas está colocando algo na sua mão para te fazer fluir. Agora, engraçado que para abrir feridas você precisa estar perto, mas para usar essas feridas, para ela conhecer o lugar da cicatrização, você precisa levar as pessoas feridas ao lugar da cura. Eu não sei quem passou na sua vida e te deixou uma ferida aberta, mas eu conheço alguém que está passando pela sua vida, que pode fazer essa mesma ferida estar fechada. A cicatriz vale mais que um diploma, porque o diploma fala daquilo que você conquistou, mas a cicatriz fala daquilo que você suportou. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguiam, e a pedra é Cristo. Eu oro agora
Eu acho interessante. Isso eu acho interessante. Por favor, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pega essa e leva para casa. Fala para ele. Moisés não bateu na rocha. Ele feriu. É igual o samaritano ferido. O rapaz ferido, o samaritano passa. Porque Deus não está te dando ferramentas para ferir, mas Ele está te colocando os utensílios da cura. Engraçado que essa rocha representa Cristo. Porque quem feriu a rocha não foi o povo. Quem feriu a rocha foi o líder. Quem feriu Jesus não foi o povão. Quem feriu Jesus foram os líderes. Quando bateu na rocha, saiu água. E quando Jesus estava na cruz, o soldado enfiou a lança. E quando tirou, saiu o quê? Sangue e água. O Moisés usou um cajado, ou seja, a madeira. E quando foi enfiar a lança em Jesus, a ponta era de ferro, mas o cabo era de madeira. Mas o interessante é que a água que saiu da pedra foi para alimentar a sede de um povo só. Mas a água que saiu da cruz foi para alimentar todos os povos, tribos e nações. Com Deus você não anda com sede. Por quê? Ele é a água, Ele é a água, Ele é a água. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. E eu não sei se os senhores já viram, mas tem no YouTube, até hoje, a pedra que Moisés feriu, sai água. Vou repetir. Até hoje sai água da pedra que Moisés feriu. Não pegou? Jesus disse: se você crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Por quê? Porque Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Adão. Por quê? O Adão nasceu grande e terminou pequeno. Jesus nasceu pequeno e terminou grande. O Adão perdeu a autoridade no Éden, Jesus devolveu a autoridade na cruz. O Adão desobedeceu até a morte, Jesus foi obediente até a morte. O Adão olhou para Eva e falou: a culpa é dela. Jesus olhou para a igreja e falou: eu assumo a culpa. O Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. Jesus entrou morto no sepulcro e saiu. Quem pode aplaudir ao rei, fica de pé. Na medida que a rocha foi ferida, que a ferida abriu, a porta Moisés começou a fechar. E quando um juiz vai dar um veredito, o que ele faz? Ele bate o martelo. Então não permita que as suas ações impeçam você de entrar em ambientes de promessas. Deus está habilitando essa igreja para acessar lugares que ela nunca acessou. Deus está qualificando essa igreja para acessar lugar nessa cidade que nunca foi acessado. Porque quando o reino se estabelece, os impérios caem. Levante as suas mãos. Essa é uma manhã que Deus está lembrando você: eu não te tirei do Egito para morrer no deserto, eu te tirei do Egito para te acessar e levar você aos ambientes de promessa, em lugares que você nunca esteve antes. Deus está te preparando para você entrar. Prepare, porque nesses dias Deus vai abrir uma porta e vai fazer você acessar lugares que ninguém da sua casa acessou, que ninguém dos seus familiares acessou. Porque o que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade com os filhos. Recebe a autoridade do Espírito Santo. Pai, nessa manhã nós te adoramos. Pai, nessa manhã nós celebramos a sua direção. Vai, celebra. Põe pressão nessa adoração. Deus está qualificando você para curar pessoas. Deus está sarando você para você sarar outras vidas. Recebe cura, recebe restauração. O passado não vai te prender, o passado não vai te matar, o passado não vai minar a fonte que está em você. Deus está gerando vida. Ore em línguas, levante as mãos, celebre essa manhã. É um tempo de cura. Deus está curando você. Essa igreja não é um shopping, essa igreja é um hospital. Pessoas vão sair daqui dessa manhã com feridas fechadas e os louvores abertos. Louve. Celebre a cura nessa manhã. Celebre a cura nessa manhã.